Zero aos recursos. Uma aula por vez. Meu nome é Ricardo Bessas e aqui o direito processual penal é explicado sem complicação. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre interpretação do direito processual penal, que está regulamentado no artigo 3º do Código de Processo Penal. E nós temos que fazer primeiramente a seguinte análise. Quando o legislador elabora as normas processuais penais, elas são elaboradas para que os operadores do direito, juiz, promotor, delegado, advogado, façam uma interpretação literal da norma. Ou seja, interprete a norma exatamente de acordo com que ela foi redigida, que ela foi escrita lá no Código de Processo Penal ou na Constituição Federal ou nas leis especiais. Entretanto, nem sempre isso é possível. Por quê? Ou porque a lei disse menos porque deveria ter dito, ou porque sequer existe norma para regulamentar aquela situação jurídica. E quando isso acontece, nós vamos recorrer ao artigo 3º do Código de Processo Penal, que nos permite fazer uma interpretação do direito processual penal para que o direito processual penal preencha ou integre esse vazio ou essa omissão. Então vamos lá. O que o direito processual penal admite para que as normas processuais penais sejam preenchidas ou complementadas? O direito processual penal admite 3 institutos. Admite a interpretação extensiva, admite a aplicação analógica e admite a aplicação de princípios gerais do direito. Onde está previsto? Está no artigo 3º do Código de Processo Penal. Mas, Ricardo, mas o que consiste essas 3 situações? Vamos lá, pessoal. Simples e fácil aqui, vou explicar cada uma delas. Primeiro, interpretação extensiva. Quando é que se aplica a interpretação extensiva como forma de interpretar o direito processual penal? Quando o legislador, ao redigir uma norma, ele faz uma previsão aquém, reduzida, diminuída e não consegue alcançar toda a situação jurídica. Então, eu preciso pegar a norma processual penal que está diminuída e estender, e dilatar e aumentar o alcance dela. Um exemplo aqui para ficar fácil. Quando a gente estuda lá, e nós vamos estudar ainda, a representação ou direito de queixa no direito processual penal, lá fala que se porventura a vítima falecer, ou se a vítima se tornar incapaz, ela pode ser substituída ou sucedida pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, que nós chamamos de CAD. Mas e hoje, quem vive em união estável, que não é cônjuge, que é um companheiro ou uma companheira? Pode. Por quê? Porque quando o legislador elaborou a norma, em 1941, não existe a figura da companheira, que foi introduzida no nosso ordenamento jurídico com o reconhecimento da união estável. Então, o cônjuge hoje tem a previsão do artigo, lá do artigo do direito de representar, do artigo 38 do Código de Processo Penal. Entretanto, não tem a previsão da companheira. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer uma interpretação extensiva. Eu tenho que estender o alcance da norma processual penal para que ele regulamente uma situação que, à época da elaboração da norma, não tinha previsão legal, mas que era desejo do legislador também alcançar. Mas só que não fez a previsão porque não existia. Então, eu estendo o alcance da norma processual penal. A norma existe, só que a regulamentação dela é reduzida. Eu aumento o alcance da norma. Isso é interpretação extensiva. Segundo, a aplicação analógica. Aqui é diferente. Aqui eu tenho uma situação jurídica, só que, infelizmente, o direito processual penal é omisso. Não é que a norma é pequena, não é que a norma é reduzida. A norma sequer existe. Exemplo, pessoal, para ficar fácil de entender essa situação jurídica. Durante o processo, seja acusação, seja defesa, arrola testemunhas, né? E elas podem arrolar uma certa quantidade de testemunhas. Só que durante o processo, o que acontece com uma das testemunhas arroladas, seja pela acusação, seja pela defesa? Ela falece
ela fica totalmente incapacitada de prestar depoimento, ou ela se encontra em lugar incerto e não sabido. O oficial de justiça não consegue intimá-la para comparecer em juízo para prestar depoimento. Quando isso acontece, quando a testemunha que a defesa ou a acusação rolou, ela falece, ela fica gravemente enferma, incapacitada de prestar depoimento, ou está em lugar incerto e não sabido, o que o direito processual prevê que pode ser feito para resolver aquela situação? Nada. Infelizmente, o direito processual penal é omisso e não faz nenhum tipo de previsão e nem regulamenta essa situação jurídica. O que eu tenho que fazer? Ir lá no direito processual civil e buscar uma norma que é semelhante, que regulamenta aquela situação de forma semelhante e aplicar ela, trazer ela para o direito processual penal. E lá no Código de Processo Civil fala, se a testemunha falecer, se a testemunha estiver gravemente enferma, sem possibilidade de prestar depoimento ou em lugar incerto e não sabido, autoriza-se que o juiz intime a parte que arrolou a testemunha para que essa testemunha seja substituída. Então, por aplicação analógica, eu vou exportar o artigo 451 do CPC para o Código de Processo Penal, por ausência de previsão legal. Aqui a norma não é reduzida, a norma inexiste. O direito processual penal é omisso em regulamentar esse tipo de situação. E quase sempre a aplicação analógica é buscada em normas do direito processual civil, em razão da mesma natureza, só que regulamentando bens jurídicos diferentes. E por final, o último instituto é a aplicação de princípios gerais de direito, que nada mais são do que valores e diretrizes que estão previstas tacitamente no ordenamento jurídico, que são utilizados para que uma decisão jurídica tenha coerência, tenha equidade. E aqui um dos princípios que nós podemos utilizar, e é muito utilizado, dois princípios. Princípio da proporcionalidade e princípio da razoabilidade. São princípios gerais do direito que quase sempre são utilizados pelos juízes ou pelos operadores do direito para justificar decisões e atos processuais. Razoabilidade e proporcionalidade têm tudo a ver com o direito processual penal. Gostaram, pessoal? Tema bacana, né? Muito cobrado em concurso, né? O pessoal que está estudando às vezes confunde um pouquinho interpretação extensiva com aplicação analógica, mas não pode confundir, e não tem como confundir. Aplicação analógica, ausência de norma processual penal. Aplicação extensiva, presença de norma processual penal, ela existe, só que o alcance dela é reduzido. Então eu vou aumentar o alcance para que ela regulamente uma situação que está alcançando poucas situações, mas eu preciso alcançar mais situações, porque à época o legislador não fazia previsão de que ela poderia ter outras situações que não foram regulamentadas. Por isso, eu aumento o alcance da norma. Então, isso é a interpretação do direito processual penal, previsto no artigo 3º do CPP. Lembrando que tem um material em PDF, uma apostila em PDF, para o pessoal que gosta, e é importante fazer estudo de material escrito, inclusive com questões, está aqui na descrição, só clicar no link. E a nossa próxima aula, que nós vamos fechar esse modo introdutório, né, encerrar essa etapa da introdução, será tratar sobre os sistemas processuais penais. Nós vamos falar sobre o sistema inquisitivo e vamos falar sobre o sistema acusatório. Dois institutos importantíssimos para nós compreendermos o direito processual penal. Ok? Encerraremos, então, com a nossa próxima aula dos sistemas processuais penais, essa parte introdutória, e começaremos um próximo módulo que vai tratar sobre a investigação criminal, inquérito policial, né, busca domiciliar, vários temas importantes. Ok? Então, até o nosso próximo encontro, que será a aula 5.